Olha, se eu não falar, não vou falar 100%, William, tá? Mas eu vou falar 99% ali é mental, sabe? Você pode estar bem preparado, você pode estar muito bem treinado, parte técnica muito boa, parte de questão técnica de corrida, mesmo biomecânica, mas se você não estiver preparado mentalmente ali para o teu objetivo, você não vai conseguir alcançar, ou pelo menos não vai conseguir performar da maneira que poderia, né? Você vai conseguir um bom resultado, talvez, mas não vai conseguir a excelência. Fala, meu professor. Tudo bom? Estou aí, a câmera, chegando bem o áudio aí? Para mim tá Show de bola. Aqui contigo também tudo também? certo. Como é que você tá, meu prof? Tudo em riba? Nossa, tô bonito, né? Tá vendo Fechou? aí, né? Não, tudo certinho. Boa noite a galera que está entrando aí. Professor, como é que eu te chamo aqui? Isso é uma pergunta que eu fiquei pensando antes de começar a live, né? Porque como que teus alunos te chamam? Professor? Professor, Então, fechou. Então, vou tratar professor. aqui, claro, né? É, Com o professor, mas professor Fernando, professor Vasque. é. Professor Fernando acho que é mais comum agora. É, Seu Vasco ficou meio de então tá. lado. Para mim vai ser um pouco estranho. Mas tá tudo Então bem. não, pode chamar de Vasco. Boa noite, professor Marcos, Fagner, a galera entrando aí. Professor Fernando, então primeiro, quero te agradecer aí. Vai ser bem estranho. Te agradecer, claro, né, cara? Você prontidão aí aceitou, quase de uma hora para outra aí, né? A gente poder tá vindo falar sobre essa parte de preparação mental, estratégia mental, e você é um cara que a gente acompanha aí pelas redes sociais, muito vencedor, né, naquilo que você faz, a estratégia de levar o treinamento para corredores de rua e ser atleta ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o bate-papo de hoje vai ser muito legal por isso, né, por essa situação, tanto da gente poder falar do Vasque corredor e do professor Fernando que instrui, né? E muitos desafios que a gente tem, e acho que, claro, né, professor, tem muitas coisas que podem ser óbvias, mas a gente acredita que até o óbvio tem que ser falado, tem que ser ressaltado, e você, como atleta de corrida de rua, vai poder passar para a gente aqui algumas percepções que são bem importantes. Mas antes de mais nada, claro, deixa até você dar o boa noite para a turma aí que está entrando, mas fica o meu obrigado aí pelo teu aceite. Tenho certeza que vai ser aí uma horinha bem frutífera para nós dois primeiro, e depois para quem estiver passando por aí e tá pegando as ideias que a gente vai estar passando. Então, eu que agradeço, né? Primeiramente, boa noite para todo mundo que está entrando também. Para mim é algo bem importante, tanto no sentido pessoal, mas profissional também, que eu vejo grande necessidade de trazer essa abordagem Sim. da questão da psicologia mesmo, né, para a corrida de rua, né? Eu vejo que é uma modalidade que você tem diversos pontos que devem ser trabalhados, que não é só a parte técnica, não é só a parte física, né? É muito mental, e a gente tem que deixar isso claro, tanto para a pessoa que está começando até o cara que é alta performance, ele vai necessitar disso, porque desde o momento que ele acorda para ir treinar até o momento que ele saiu da competição, é, essa preparação mental vai ser necessária. Então, acho que esse bate-papo vai ser muito legal. Então, espero que meus alunos entrem, quem corre esteja assistindo aqui, porque tem pontos que levam elevam muito a performance do atleta, tanto no iniciante, do avançado e do cara que quer o alto nível. Eu tenho certeza. E, de volta, obrigado pelo convite. No final deu uma travadinha aqui, professor, teu vídeo, pelo menos para mim, não sei para a galera que está assistindo. Mas, claro, a ideia em si completa, a gente pode pegar. Porque eu ia começar com você, Vasco, com uma... Ó, não adianta, vai sair o Vasco, né? Não adianta. Professor Fernando, Pode chamar de base. com uma situação que era muito específica, porque assim, né, você, até pela tua introdução do tema, do assunto em si, que é uma pergunta que eu ia te fazer, né? O quanto que você acredita que a parte mental influencia na performance do corredor? E aí você, enquanto atleta, você enquanto treinador, instrutor, técnico, como é que você percebe assim que o que você falou, acho que é perfeito, né? Desde o momento que o cara acorda para a motivação dele, para saber qual é o objetivo do treino, saber o que, antecipando até o que ele vai ter na competição,
Mas assim, cara, o quanto que esse fator, ele, não até comparando ele com a parte, né, da corrida, a parte biomecânica ou a parte física que ele precisa trabalhar, mas só para a gente poder introduzir essa parte da importância, você enquanto atleta, enquanto treinador, quanto que pesa, assim, cara? Quanto que a parte mental pode ser muito responsável por você, inclusive, né, como atleta, ter muito resultado significativo, e o quanto que essa parte mental pode significar para muitas pessoas que estão, inclusive, ouvindo a gente, que pode ser âncora, né? Pode ser algo que acaba com o cara e muitas vezes não consegue explicar por que que ele vai muito mal numa corrida, ou ele treina muito bem e chega no jogo, né? Chega na competição, chega na corrida, ele não consegue, né, ter performance. Quanto que você acredita, cara, que essa parte mental é importante para o corredor de rua? Olha, se eu não falar, não vou falar 100%, William, tá? Mas eu vou falar 99% ali é mental, sabe? Você pode estar bem preparado, você pode estar muito bem treinado, parte técnica muito boa, parte questão técnica de corrida, mesmo biomecânica, mas se você não estiver preparado mentalmente ali para o teu objetivo, você não vai conseguir alcançar, ou pelo menos não vai conseguir performar da maneira que poderia, né? Você vai conseguir um bom resultado, talvez, mas não vai conseguir a excelência. E eu acho que, não pensando só na questão da competição, mas acho que do dia a dia, que é o que eu convivo mais, tanto da parte de atleta mais profissional mesmo, como atuo principalmente com corredores que são amadores do dia a dia, essa parte mental é essencial para levar o cara para ir O treinar, básico, para a né? pessoa ir treinar, para aquela pessoa que ela não... Questão do básico. Exato, né? Então, se ela não tem essa parte mental inicial ali para, pô, eu tenho que ir treinar, eu mesmo estando cansado, com dificuldade, algum problema, se ela não focar naquilo, se ela não tiver a parte mental boa, ela não vai nem sair treinar, muito menos ter um resultado. Então, eu acho que esse ponto, você me perguntou qual a importância, 99% é mental. Desde o cara ter essa importância dele saber para ir treinar, dela ter essa motivação, ter essa disciplina, que tudo isso é mental, né? E chegar lá na competição, se você não está focado, se você está disperso, se você não está bem preparado, você pode estar muito, muito bem fisicamente, você não vai render. Então, acho que 99% é mental se estiver bem fisicamente, entendeu? Eu Tecnicamente. tenho uma outra questão até, Vasco, que eu quero levantar aqui e até convidar a galera, né, que está entrando aí, até para participar, né? Se vocês tiverem alguma situação que vocês queiram trazer para a gente a nível justamente entrar aqui no bate-papo e estar participando, eu acho que é super válido, é super legal. E Vasco, eu queria levantar uma bola no seguinte sentido. Cara, você já deve ter trabalhado com atletas, igual você falou, por mais que seja amadores, pessoas que estão ali para se superar, fazer um exercício físico, que provavelmente começaram como iniciantes do zero, e a pessoa começou a avançar, aí começou a correr tantos quilômetros, daí foi fazer uma prova de 5, uma prova de 10, e a coisa foi acontecendo. Imagino que você possa ter alguma história até boa nesses últimos anos aí que você tem trabalhado com corrida, inclusive a própria história, né? Se não for a própria história, talvez até de algum aluno que você acompanhou e que a pessoa teve essa vontade, né, cara, de iniciar do zero, não sabia nada, nem como aconteciam as competições, como é que era o percurso e tal, e acabou desenvolvendo e chegou num certo quilometragem lá. E por outro lado, pessoas que de repente já tinham, né, certo conhecimento e que, cara, não desenvolveu. O que será que justifica? Né? Claro, eu tenho algo assim que é muito teórico. Você está na prática, você está com os caras a todo dia, igual você falou. Desde o momento que ele abriu os olhos de manhã, ele já está pensando em tudo que vai acontecer. Mas o que faz um cara começar do zero e ter né, essa mentalidade de eu quero mais, eu vou continuar, e o outro que de repente já tem certo conhecimento, certo domínio ali da modalidade, das dificuldades e tal, e faz o cara muitas vezes até desistir. Você já chegou, né, a pegar alguns casos nesse sentido, e essa é uma primeira situação para a gente levantar, e segundo, como é que você justifica assim, essa situação como professor, claro, né? Tá, vamos lá então. Acho que vou dar dois casos, por exemplo, de dois alunos meus, né? Não vou Sim, especificar nenhum, mas vou dar um exemplo geral. Um aluno recente que entrou, né? Um cara muito tranquilo, começou para correr por diversão mesmo.
eu quero qualidade de vida, quero ir para o parque, quero correr, vamos utilizar o termo normal, quero manter o shape, né? Só na corrida, estar bem condicionado. Não tinha nenhuma vontade assim, eu quero evoluir, quero bater tempo, quero fazer tal distância. O negócio dele era pegar uma planilha, consultoria online, não queria ter contato comigo, me passa aí o treino, né? Eu quero fazer isso aqui só porque eu quero seguir. E beleza, não tem tanto objetivo assim, só vou seguir isso aqui porque estou fazendo minha academia, falaram que é bom fazer um cardiozinho. Excelente. Esse mesmo cara, ao ter o contato, né, um pouco mais próximo com a corrida, não sei se está pegando bem, que para mim está travando. Agora já está vindo o sinal. Pegou? Normal. Então, esse mesmo aluno, ao ter um pouco mais de contato aí com a modalidade, ele percebeu o seguinte, que a própria modalidade é muito fácil e ela é muito motivadora, né? Então, você começa correndo 1 quilômetro na primeira semana, né? Se mal corre, você fez 1 quilômetro, já é uma conquista. Então, esse êxito, cara, leva ela para cima, né? Então, isso que eu vejo assim na corrida, é muito fácil você perceber o êxito quando você é bem direcionado, né? Então, tô correndo 1 quilômetro. Passa 2, 3 semanas, eu tô correndo 3 quilômetros. Né? Se triplicou em 3 semanas. Você fala, nossa, eu não corria nada, agora eu já corro 3 quilômetros. Né? Era um cara que já era condicionado e tudo mais. Aí ele foi lá e correu 10 quilômetros. Né? Ótimo. Corri 10 quilômetros. O cara tem um êxito, ele começou a gostar daquilo. Ele percebeu que se ele seguisse simplesmente a planilha ali que eu passei para ele, né, com as orientações, cara, ele evoluiu muito. Então, essa questão, ele saiu de um ponto de um cara que não queria nada e hoje em dia ele só pensa em tempo. Né? Ele virou um cara fissurado. Então, é um cara que ele pensa no treino dele a semana inteira. Então, segunda, terça, quarta e quinta, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, esse dia eu vou fazer tal coisa, e ele vai me perguntando. E essa organização que ele teve, com os êxitos que ele teve, fez ele se tornar um cara fominha por corrida, que é o que acontece com a maioria das pessoas aí. A pessoa, ela começa pelo simples quer emagrecer, mas a corrida, ela te dá um fomento muito grande no sentido de conquista, né? Pô, não corria nada, corro 5 quilômetros. Pô, agora eu consigo ter mais condicionamento. Eu fiz uma prova em tantos minutos, agora eu faço em tanto. Então, você consegue ver esse parâmetro. Né? Então, a meu ver, você perguntou a opinião, né? Quando o cara tem uma boa orientação, quando ele consegue esse êxito já na modalidade e ele percebe esse resultado rápido, cara, ele fica muito mais motivado, né? A parte mental dele fica muito mais fácil dele ir treinar, né? Um negócio que seria maçante para ele se torna um negócio que passa a ser o objetivo do dia dele, né? Então, algo que ele tinha como obrigação, que o médico pediu para ele, normalmente, vai correr que você tem um problema de saúde, vai ser aquele negócio, não, eu tenho que treinar. Isso aqui é o meu momento do dia, né? O cara espera o dia inteiro para ir lá treinar, então muda o foco. Então o cara, antes que corria para poder comer mais, ele começa a comer direito para poder treinar melhor. Então ele muda a partir desse êxito. Do outro lado também, eu vejo pessoas que são extremamente talentosas, que tem, você olha assim, não, esse cara aqui dá 3 meses de treino para ele específico, o cara vai voar. Mas são em situações ali que eu percebo, talvez questão até familiar, até orientação mesmo familiar, sabe? Na questão de não ter tanta estrutura, não ter tanto apoio, a pessoa não consegue se desenvolver para praticar o esporte do modo que ela poderia na corrida, né? Não consegue treinar, não consegue focar naquilo, acaba mantendo o mesmo resultado, acaba não florescendo, como posso dizer assim, né? O cara que tem muito talento, esse aspecto mental dele ao redor atrapalha ele e é um cara que acaba deixando as coisas por estar, não posso mais evoluir porque eu trabalho demais, porque esse treino aqui tá bom para mim, e ele acaba se acomodando nas situações que ele enfrenta no dia a dia que para ele limitam ele. Então eu vejo esses dois pontos assim muito claros assim. E muitas vezes as pessoas que se acomodam mesmo, né? Pessoa que se acomoda na situação que está. Assim. Eu faço um resumo da tua resposta, Vasco. Se deu certo, o cara seguiu, foi mental.
se deu errado, o cara desistiu, foi mental. Ou seja, claro, tem situações voltadas a, o cara teve uma lesão, né? Ou de repente, o cara teve uma outra situação. Opa, o Vasco está travado ou sou eu que estou travado, pessoal? Tô te ouvindo. É pra gente Acho que é saber. você. Tô aqui. Então, a gente estava comentando, né? Tanto no extremo quanto de outro, a gente explica essa parte mental, claro, traz a parte física, a parte de relacionamento, tudo isso para poder explicar, mas o resumo da tua explicação foi essa, né? E o que eu acho interessante, né, professor, quando a gente pensa o seguinte, o quanto que o simples fato do cara poder, igual você falou, né, correr 1 quilômetro, depois 3, depois 5, o quanto que isso pode mexer com a autoestima do indivíduo. E através de algo que às vezes é dele, quando você falou ali do primeiro exemplo que você deu, né, o cara teve que ter um planejamento, teve que ter uma organização e parece que a coisa meio que subindo uma escada e a coisa foi acontecendo para ele. Hoje o cara está correndo, está bem, está com saúde, com certeza está com novos amigos, né? Essa parte social também é super importante em muitas modalidades. E assim, cara, imagina para esse indivíduo de forma específica o quanto que a corrida de rua, e às vezes, né, acho que uma realidade que deve chegar muito para você, né, que é a questão de, eu estou aqui porque o meu médico indicou, eu preciso trabalhar na parte cardiorrespiratória, ou quero emagrecer. E aí, de repente, o cara se acha tanto, né, na corrida de rua, que aquilo passa a ser para ele até, claro, um hobby, mas algo até mesmo competitivo, onde a todo momento ele está fazendo um processo de superação. Porque essa é outra parte que eu acho que quando entra na parte competitiva da corrida de rua, que começa aquela coisa da comparação. Né? E aí o foco acaba saindo, muitas vezes, do próprio indivíduo e saindo do foco que ele trouxe para a corrida de rua. Aí passa a ser outra coisa e, com certeza, esse é outro fator mental que vai acabar trazendo um desgaste para ele, que daí sim, ele vai querer começar a se comparar com gente que treina, por exemplo, lá com você há 2, 3, 4 anos. Né? Agora, se essa comparação for para que ele seja melhor, é legal, eu acho que é muito viável. Mas se for para muitas vezes denegrir a própria autoimagem, aí ele se complica um pouquinho. E aí, claro, já trazendo essa questão de próprios fatores, né? Fatores que podem influenciar sim a performance do atleta. Mas eu até anotei aqui quando você falou a questão do próprio brio, né? Porque é isso. Hoje a gente busca, né? Seja nos nossos relacionamentos, na vida financeira, na parte esportiva, cara, você busca lugares para você se autoafirmar, para você ter essa questão de autoestima, essa questão mais voltada para a parte pessoal e às vezes na corrida de rua, onde é uma modalidade que você não tem um confronto, você não tem um desgaste onde você vai combater com outra pessoa, muitas vezes, como em muitas modalidades, né? E ao mesmo tempo a pessoa consegue se achar. Eu acho que, claro, né, você como treinador deve ter também N histórias nesse sentido, porque é algo simples, que não demanda tanto material e que as pessoas acabam se achando e tudo acaba acontecendo. Então, acho que é espetacular. Só que, assim como a gente falou nesse primeiro momento, né, Fernando, que sim, a parte mental ela é importante, aí outra situação que a gente levanta é como se preparar. Né? E talvez, assim, detalhes que você vê nos teus alunos, inclusive, pensa qual que é até para você expor para a gente aqui, qual que é a modalidade que você, não só você competiu, mas que teus atletas competem, que de repente é a mais longa, porque o ano passado eu fiz aqui uma live com uma, uma psicóloga, que hoje ela é psicóloga do Havaí, e que ela corre o Iron, né? E assim, cara, é uma situação, desculpa, mas para quem conhece o Iron, cara, é insano. Ela só falando ali as quilometragens, né, que ela fazia, eu já estava cansado. Porque assim, se a pessoa não tem uma questão de objetivo, de autossuperação de tudo, resiliência mental e física, a pessoa não consegue, né, chegar no nível, por exemplo, que ela chegou competindo no Iron. Mas daí eu quero saber na tua experiência pessoal, né, tanto você quanto teus alunos a nível de competição, para a gente entender o seguinte, a gente falou aqui que a parte mental, sim, ela é importante, sim, ela é decisiva muitas vezes para que a performance aconteça, além de ser um fator só de saúde, mas como? Que o atleta de corrida muitas vezes acaba se preparando. Quais são os detalhes assim que ele acaba colocando no dia a dia dele, tanto de treino, mas principalmente das competições que exigem certa concentração, certos exige de alguns fatores mentais que estejam um pouquinho mais em alerta. Como é que é isso, cara? Tanto para você, se você tiver alguma
situação nesse sentido, quanto para os teus alunos assim que competem de repente, que exige certa performance e exige mais essa parte mental? Olha, essa questão de você brigar com você o tempo inteiro, acho que seria mais ou menos essa questão que você falou ali do Iron, né? É muito tempo, né, você trabalhando o mental durante a corrida. Que eu vejo assim, por exemplo, isso acontece muito nas provas de longa distância, né? Aí você coloca longa distância, 5 quilômetros, para quem não corre, já é uma longa distância. Então pensa uma pessoa que está correndo, que começou a correr agora, para ela percorrer esses 5 quilômetros, é uma preparação todos os dias, né? Então, desde o primeiro metro até o 5.000, né? Ela tá naquela briga com ela mesma. Então, desde o momento que ela acorda, né, no dia ou no dia anterior, ela se prepara. O ideal seria, né? Ela se preparar, ela saber o que ela vai fazer naquele dia. Acho que esse é o principal ponto, assim, de você iniciar qualquer coisa. Você ter algo organizado, sabe? Então, qual que é a preparação mental? Você sabe o que você tem que fazer no outro dia, você sabe aonde você vai fazer, em que ritmo você vai fazer, né? Em quais situações que você pode controlar para você conseguir realizar aquela distância, né? Seja num treino normal, né, de mais intensidade ou mais curto, ou num treino mais longo. Então começa por aí. Você se preparar para aquilo, né? Você se organizar para aquilo. Eu vou demandar tanto tempo, eu vou fazer em tal lugar, esse lugar é plano. Então você colocar isso em mente anteriormente, aí sim você vai para a parte prática. Você já estando organizado, né? Ou como que eu posso falar assim, preparado para você chegar no local e aí colocar em prática esse ponto, é a primeira coisa. Porque que eu vejo que acontece assim, muitas vezes a pessoa ela tem um treino que é um pouco mais difícil, um pouco mais longo, e na corrida você não tem tanta interatividade ali, né? Muitas vezes você sai correr ou no parque ou na esteira, é você com você, né? Você não vai sair conversar. É muito bom quando você tem um colega, um amiga que você conversa, o tempo passa, você está num condicionamento bom. Quando ele já deu 1 hora de corrida, isso é ótimo. Você não presta tanta atenção, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes é você, os teus passos e o local, né? Então você tem que estar sempre brigando, né? Ou lutando contra você mesmo. Foi 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e você vai criando essa resistência. Mas a partir do momento que você sabe realmente o que você tem que fazer e aonde você quer chegar, principalmente, você ter um objetivo claro, seja lá em cima ou aquele do treino, né? Aquele o mais próximo, ou aquela maratona que você vai fazer daqui 6 meses, isso faz o cara continuar naquele treino, né? Faz ele seguir aquele treino, ele não desistir daquele treino, ou simplesmente ele ir treinar num dia que está muito ruim. Então, acho que essa preparação de você ter um objetivo, você se organizar para aquilo, aí você colocar em prática, é o principal ponto para qualquer outra distância. Isso eu falei dos 5 quilômetros, né? Agora, uma pessoa que vai fazer 42, ela passa muito mais tempo e experiência própria, né? Tem um momento que você não aguenta mais mentalmente. Não aguento mais. Fisicamente, você já está extenuado e fala assim, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Para que eu estou fazendo isso? Isso acontece normalmente em todos os treinos. O que eu vim fazer aqui? Né? O O que que eu eu estou estou fazendo? fazendo da minha vida? Aí dá 2, 3 quilômetros. Exatamente. Por que eu vim correr? Por que eu estou sofrendo isso? Aí você começa a lembrar dos treinos que você teve, do objetivo que você tem lá na frente, e isso vai criando uma resistência maior, né? Então, mas eu acho que é esses 3 pontos, assim, a preparação, né? Você saber o que você tem que fazer, aquele objetivo curto que você tem ali que você tem que cumprir, e a hora que tiver difícil mesmo, que você tem que lutar com a tua cabeça, o objetivo lá na frente que você programou, sabe? Então, acho que esses 3 pontos principais, assim, que vai fazer você suportar a tua mente ali durante a corrida, sabe? Legal. E a gente vê como é desafiante, né? Mas como a gente fala que a gente pode comentar aqui, né? Como a corrida de rua traz até esse autoconhecimento, né? Porque tudo que você está falando, cara, é uma luta de você com você mesmo. Então, se o cara tem, a gente já falou isso, cara, eu me transformo porque assim, ou eu me supero, ou eu largo. E é isso, né?
Então, assim, a partir do momento que o cara tem o cara tem a superação, o cara atingiu aquele objetivo, olha a questão que fica para ele, assim, a nível de motivação, de situações que realmente estão acontecendo, né? Ô Vasco, eu acho que colocaram umas 3 perguntas aí, cara. Eu vou tentar voltar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar. Agora Não li até o professor nenhuma, lê Marcos para colocou a nós pergunta aí. ali, vamos respeitar, né? Que é o professor Marcos. Não, deixa Começa eu com voltar ele. aqui na primeira, que é Começa com do, ele. eu Por vou isso que voltar ele aqui está aqui na hoje. do Alessandro, aqui, que foi a primeira, só para a gente não ficar com muitas conversas para trás. Ah, Ele colocou aqui, né? tá. Fernando já consultou ou treinou com corredores que tiveram lesões graves ou tiveram problemas emocionais? Se eu já, Com já pessoas que treinei ou que alguém voltaram de assim, lesões graves, e imagino que quando ele fala isso é tendão de Aquiles, é fratura de perna, alguém assim que você quase participou do processo de reabilitação, ou pessoas que vieram de problemas emocionais, imagino que ele pergunta, né, como alguém em depressão que procurou a corrida de rua como uma forma de, né, de melhorar, desenvolver e tal. acho que essa questão do emocional ali é bem, bem comum, né? Não vou falar normal, mas é comum acontecer. Que a pessoa ela tem alguma decepção, alguma mudança na vida dela emocional, vamos supor assim, morreu um ente querido, ela perdeu o emprego, terminou um Uhum. relacionamento, sei lá, aconteceu alguma coisa que mudou a chave na vida dela, ela passa vou correr, né? Vou procurar a corrida, vou fazer alguma coisa, vou mudar, vou cuidar de mim. Daí a pessoa começa a correr. Então, normalmente, essas pessoas elas se acham muito fácil na Uhum. corrida, né? Porque é aquele negócio que você falou, questão da superação, você ter o êxito todo dia. Então, essas situações são as mais fáceis aí de você controlar, né? Porque é uma pessoa que ela está buscando a mudança e ela enxerga na corrida já um refúgio, ela já encontra, né? Então, ela já entra nesse grupo, ela já começa a participar do social, então é mais fácil. Então, esse ponto eu encontro bastante gente. E a questão de uma pessoa que se lesionou ou que teve uma lesão mais grave, já tive vários alunos nesse sentido, alguns alunos até que machucaram comigo, tá? Então, não, não que foi culpa minha ou coisa do tipo, mas estavam treinando comigo e aconteceu deles se machucarem, tá? Não foi eu que bati neles, não quebrei eles, tá bom? Até eu dar o exemplo, se tiver, não sei se está na live o Heron, né, que o meu aluno que foi maratonista e tudo mais, ele fez uma maratona muito boa, e teve uma fratura por estresse no fêmur. Aí ele teve que parar. Isso ele estava no pico de performance dele. Então ele bateu, para quem entende de corrida, sub 3 horas numa maratona, né, que todo mundo almeja um sub 3 horas. E é um cara que estava no pico dele. Machucou pós-prova. Ainda bem que foi pós-prova, ele sentiu e se machucou. Aí ficou 2 anos parado. Ele treinava comigo quando eu trabalhava em outra assessoria, né? Aí ele parou um tempo de treinar e tal, eu saí da assessoria e ele me procurou depois, né? Voltou e daí qual que é a questão? De você conseguir colocar na cabeça dessa pessoa que ela não vai voltar já nesse nível. E ela começa a se comparar com o que ela corria, né? E você trazer ela aqui de volta sem ela pular etapas, que é o mais difícil, né? O que acontece? Se a pessoa se machuca, ela quer voltar àquele nível anterior que ela estava. 6, 7, um ano antes, sabe? Então é um negócio que é difícil você controlar. Essa comparação, que nem você falou, muitas vezes a gente se compara com outros atletas, né? Mas eu acho que A essa própria performance. comparação que você tem você com você mesmo em outro momento é muito difícil. E isso acaba sendo muito desmotivante, porque às vezes a pessoa tem dor, ela não consegue treinar direito, ela ganhou peso, fica difícil ela voltar. Esse retorno é muito mais difícil. Para o treinador fica mais difícil também, você tem que ter muito mais cuidado e você tem que sempre, sempre, sempre enfatizar esse ponto. Ó, você fisicamente você não tá isso. Não adianta mentalmente você achar que você faz isso aqui se você ainda não faz. Daí a pessoa acaba se frustrando. Então esse é um ponto bem difícil. A primeira parte é mais tranquila, para ela é tudo novo, né? Ela entrou no processo emocional ali e ela achou a corrida. Agora esse processo de voltar de lesão e você trabalhar essa parte mental, aí
só alguém que é especialista mesmo para você conseguir trazer um aspecto melhor, né? O que a gente faz é questão de você adaptar os treinos, mas essa parte mental você não consegue trabalhar da melhor maneira com o atleta. E muitas vezes a gente perde o atleta por causa disso. Perfeito. Legal, respondido aí, né, Sandrão? Tava passeando aqui também, o Samuel Cordeiro só colocou, né? A gente estava falando aqui sobre a questão da própria corrida de rua, que ele falou que é o caso dele, né? Que ele começou a correr para emagrecer, se achou na corrida, agora não vê mais a vida dele sem a corrida, né? Ou seja, é um estilo de vida, que aquilo que a gente falou, né? Acaba se tornando um hábito. E isso que o Alessandro trouxe também na pergunta dele, né? Com relação a pessoas que procuram atividade física como uma forma de claro, não só uma forma de tratamento, não só para emagrecimento ou qualquer outra coisa, mas inclusive algumas situações de transtorno mental que sim, né? Até por todo o benefício físico e natural que o exercício físico traz, às vezes a corrida de rua a primeira situação ali que ele acaba procurando de novo, por não ter confronto, por não precisar, né, atingir ninguém, não envolve nenhum tipo de objeto que você pode se machucar e as pessoas acabam se achando e como o Samuel falou, né, acaba virando ali um estilo de vida. E o professor Marcos aqui colocou, né, apesar de ser, em regra, uma competição individual, buscando a melhora da própria performance, quanto que a comparação com o desempenho de outros atletas pode ajudar ou atrapalhar a evolução. Acho que vem um pouquinho, né, Vasco, do que a gente tem conversado aqui. Quando a gente fala, né, professor, quando essa comparação passa a ser para ele poder se superar, eu acredito que ele é saudável, né? Ou seja, às vezes até de inspiração, né? De eu poder olhar e falar, pô, cara, o Vasco chegou lá, começou do mesmo jeito que eu, e isso me inspira para que eu possa não só dar o meu melhor, me planejar melhor, organizar melhor, trabalhar melhor minha parte física, e o Vasco passa a ser não só uma questão de comparação, mas isso também de inspiração. Agora, quando eu sei que o Vasco é de outro nível, de um nível bem diferente que o meu, e eu quero ultrapassar o Vasco num curto espaço de tempo, né, e muitas vezes trago isso para a minha parte mental, eu vejo que muito mais pode prejudicar, inclusive, né, inclusive dependendo até quando a gente fala até da parte física, né, essa questão de até ocasionar lesões. Você acabou de falar da questão do estresse, né, que pode ser ocasionada pelo simples fato do cara passar um pouquinho da conta e algumas coisas acontecerem. Só que, claro, aí não sei se até essa questão do próprio grupo, né, Vasco, o quanto que cada um deles, inclusive, se ajuda nesse sentido, né? Porque acho que a comparação, ela acaba sendo, claro, prejudicando quando você quer exagerar em algumas situações, mas dentro de um grupo, quando a pessoa tem ali aquele ambiente que ajuda ela a não só melhorar a autoestima, mas trazer essa questão muitas vezes da conquista para contribuir na competição dela, o quanto que isso ajuda, inclusive, né, ter o professor que acaba dando o exemplo e ter companheiros ali que acabam ajudando nesse sentido também, né? Vocês querem complementar essa pergunta do professor Marcos, né? Eu acho que essa questão em grupo que você falou ali é muito importante para o cara que quer evoluir. Então, ele vai ter as pessoas que estão um pouco acima do nível dele como um espelho mesmo, né? Pô, o cara acorda antes, ele chega cedo, ele treina certinho, a pessoa começa a criar esse mesmo espelho, né? Então, ela passa a se comparar, querendo chegar nesse nível, mas, igual você falou, no modo de admiração e entendendo que ela vai ter que chegar naquele processo, vai ter que respeitar o processo, né? Diferente de você pular etapas, né? O que acontece muitas vezes, não adianta nada. Por exemplo, digamos que você corre muito mais forte que eu e eu tentar fazer o treino com você, para você se brincou, eu fui lá, né, e me ferrei todo no treino. Por quê? Porque eu fiz um treino muito acima do meu nível. O que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Corrida de rua não é para mim. O William começou a treinar no mesmo período que eu. A gente começou em janeiro de 2015. O William melhorou muito mais rápido que eu, sabe? Então, esse nível de comparação de evolução e tempo de evolução, ele tem que ser, cara, muito respeitado. Sempre. Cada pessoa vai desenvolver de uma maneira. Algumas pessoas vão demorar 1 ano para desenvolver aquele nível e outras vão demorar 2 meses. Mas eles têm que entender, pô, a pessoa já era atleta, né? Ela tem um nível de condicionamento físico muito maior que o seu. Pode até ter a mesma idade, o mesmo peso, né? Mas ela sempre foi atleta, a outra não. Então, já tem que começar por aí. Então, a partir do momento que você tem um grupo que se você consegue colocar de forma linear ali, que as pessoas se comparem, se utilizem como referência,
para melhorar, vai ser ótimo. Mas a partir do momento que você passa a pegar pessoas com níveis muito diferentes, a pessoa que está lá embaixo, ela começa a se sentir mal. Ela começa a se sentir inferiorizada, ela começa, putz, aqui eu estou fazendo aqui. E tem alguns comentários assim que são chatos na corrida, sabe? Vou dar um exemplo aqui só para terminar. A pessoa, ela corre 21 quilômetros, 10 quilômetros e tem um iniciante no treino. E a pessoa está começando. Ela não entende muito na modalidades. Aí essa pessoa aqui, sem querer ou por querer, fala assim, nossa, saiu de casa para correr 5 quilômetros. Pense a cabeça dessa pessoa que está aqui começando, né? Então, muitas vezes, até sem querer, a pessoa fala isso e acaba derrubando uma pessoa que estava lá em cima. Né? Essa pessoa que estava com motivação lá em cima acaba desistindo. Então, tem que cuidar bastante com essa questão de comparação e tentar chegar num nível que você ainda não está. Ô Vasco, olha que legal, cara, e até isso que você falou e até o próprio questionamento do professor Marcos, me veio até uma situação quando a gente pensa nos próprios fatores do treinamento, quando a gente traz a questão da individualidade. E olha como é interessante quando a gente traz isso para a corrida, daí penso até na tua função como treinador, não só de entender o histórico, né, de quem está chegando na tua mão para você treinar, como inclusive estabelecer junto com essa pessoa, vamos dizer assim, uma sequência lógica, né, do que vai acontecer, justamente para não cair nesse tipo de erro. Porque senão é isso, né? Chega uma pessoa que, até a pergunta da Lara que ela coloca ali, às vezes, até acabou de ter uma lesão, por exemplo, e, pô, lesão pode ter de tudo, né? Pode ser fratura, pode ser ligamento, pode ser muscular, e todas elas, claro, com a sua especificidade, mas que muitas delas demandam, às vezes, meses, né? De repente, pô, o cara rompeu o Aquiles lá, ou rompeu o ligamento cruzado do joelho, não adianta, cara. É quase um ano para o cara ter uma recuperação, né? Completa. Se para atleta já é, né? De 6 meses, depende aí, 8 meses, 9 meses. Para quem não é atleta, é um ano tranquilo. E aí, para o cara voltar nesse aspecto, e às vezes ele vai achar na corrida de rua uma forma de poder fazer esse processo de reabilitação e ele poder entender essas etapas. Daí, acho que tanto você, né, enquanto treinador, instrutor, ter essa consciência de poder trabalhar isso junto com o atleta, até para poder controlar o que vai passar pela cabeça dele, né? A nível até de ansiedade, que é um tema que está aqui para a gente poder conversar também, porque muitas vezes essa ansiedade, além de atropelar o processo dele, além de desanimar ele, pode fazer a lesão dele regredir, por exemplo. E aqui, dando só um exemplo, né, gente, com relação à lesão propriamente dita. Mas veja como é interessante, né? Veja como o processo é individualizado, né? Que bom se em modalidades coletivas a gente pudesse individualizar a performance do atleta, inclusive, né? Você chegar lá no jogador de basquete, chegar no jogador de futsal lá e falar, então, meu amigo, você vai começar no banco de reserva, e aí, nesse próximo jogo você vai jogar 3 minutinhos, tá? A gente vai ver como é que você vai estar. Não tem como individualizar. Coloca o cara no bolo, no meio de todo mundo, e por isso que às vezes ganha os seus destaques, né? Mas na corrida, veja como é interessante, né? Até pelos objetivos diferentes que cada um tem, mas como é possível, né? Dentro, claro, né, de uma empresa como é a tua, você poder fazer isso, estabelecer objetivos com o indivíduo e mais ainda, né, Vasco, poder comparar o estado dele, por exemplo, no primeiro mês de treinamento, com o segundo, terceiro, um ano depois, 2 anos depois, e principalmente fazer ele visualizar o ganho que ele teve. Esse eu acho que é um dos ganhos mais extraordinários quando a pessoa está nesse processo não só de autoestima, mas até de volta de lesão, recuperação, qualquer outra coisa. Quando você traça com ele um planejamento, eu vou te falar, cara, de alguns exemplos que eu tenho, de alguns anos já trabalhando com atletas nessa parte de preparação mental, onde a gente estabelece com o atleta e fala, cara, vamos estabelecer o que vai se passar nos próximos meses, nos próximos anos, e para você chegar até aqui. E aí quando o cara chega no aqui, e acontece isso, né? O cara chegou, ele conquistou a meta dele, conquistou o objetivo dele. Fala, tá, agora para um pouquinho aqui, vamos voltar para você ver o que aconteceu com a tua parte mental, do porquê que você chegou lá. E isso, claro, isso acaba dando muito mérito para quem instruiu, para quem conduziu o processo, mas o atleta olha e fala, cara, se eu conseguir chegar até aqui, imagine até onde, então, eu posso chegar se eu fizer de novo, fizer melhor, fizer mais organizado. E eu vejo que o teu processo como treinador na corrida de rua é muito similar, né? Nesse sentido, né? Quando você estabelece isso com o teu atleta, com o teu cliente, como a gente queira chamar, e ele consegue visualizar esse progresso depois cara, você olha lá, o dia 17 de março a gente estabeleceu que, sei lá, em 2 meses você ia estar correndo 1 quilômetro, tranquilo, nessa minutagem, com esse tempo e tal, e poder acompanhar esse progresso. Então, até é interessante porque, assim, é o caráter da modalidade, né? Ou seja, ela dá esse direito
tanto do instrutor, do treinador, quanto do próprio atleta, poder fazer essa comparação e ver até onde ele pode chegar. Algo que a gente não poderia falar em outras modalidades. Então, só essa sacada que eu tive enquanto você foi falando aí, porque acontece com a gente na clínica, quando a gente acompanha um atleta, principalmente a longo prazo, né? E imagino que você, como treinador, claro, se você já não tiver, né? N histórias assim de acompanhamento e de visualizar o que está acontecendo e a pessoa poder perceber o progresso dela. Isso eu acho um aspecto sensacional, assim, né? E a Lara trouxe aqui pra gente, até para vocês conhecerem a Lara aí. A Lara é campeã brasileira de Taekwondo. A Lara colocou a questão aqui pra gente como lidar, né, com essa frustração de treinar pós-lesão, quando é muito recorrente, principalmente como lidar com isso. Talvez eu possa dar um pitaco na parte mental, né, Vasco, que você pode falar de repente de atletas que você trabalhou, né, do como lidar. Talvez o como lidar primeiro é mentalmente e depois como lidar nesse processo de dia a dia com o atleta. E eu acredito muito, e uma palavra que a gente já falou aqui várias vezes, que é relacionada ao objetivo. Porque assim, dependendo do meu objetivo, eu não vou me frustrar. É aquilo que a gente colocou. Né? Qual é o objetivo no próximo mês? Qual é o objetivo da próxima competição? Qual é o meu objetivo estando aqui? Qual é o objetivo do meu treinamento físico, do meu treinamento técnico? E quando a pessoa coloca isso, mesmo no pós-lesão, ela tem que entender todo o mapa que ela vai passar. Até ela estar perfeitamente apta, claro, perfeitamente na parte física é complicado, principalmente em esportes como taekwondo ou como qualquer outro que você exija confronto, né? Mas mesmo assim, eu digo, a pessoa está apta, né, fisicamente. Até ela chegar nessa parte de ter essa aptidão física, ela tem que traçar um mapa assim, saber as limitações que ela vai ter a nível, principalmente físico, né, e o que ela pode fazer tanto da parte técnica quanto da estratégia da competição dela, que ela pode ir aprendendo e desenvolvendo durante esse tempo para que ela se mantenha motivada. Eu acho que esse é um tópico bem legal quando a gente pensa no trabalhar, né? Essa questão da frustração, só que agora a Lara coloca ali, né? Quando é muito recorrente, ela está falando recorrente ter lesão, aí é complicado, principalmente se é de alto nível. Mas claro que a gente sabe que o atleta, mesmo sendo de alto nível, ele tem uma certa resistência à dor, mas de novo, tem que entender a modalidade, entender a especificidade da modalidade e, de novo, entender o objetivo, que eu acho que tudo está correlacionado, né? O que você complementa, assim, Vasco, de como trabalhar, como lidar com a frustração de um atleta teu aí, para treinar após lesão, né? Quais são as tuas estratégias como treinador? Vou falar das estratégias como Sim. treinador e a minha, tá? Porque às vezes eu machuco, tá? Então eu vou falar as duas. Acho que essa questão, o William jogou, o William jogou futsal comigo, sabe que eu sempre me machuquei bastante. Então, Era uma vez por treino só. continua, continua. Ah, mas isso era pancada e coisa que os caras me jogavam pra fora de casa, né? Hoje em dia eu me machuco sozinho, entendeu? Questão de como lidar, né? É igual você falou ali. Você traçar o objetivo que a pessoa não se frustre, né? Ela tem que entender, por exemplo, que ela não está mais no mesmo nível físico, né? Então, se ela pular etapas, o que vai acontecer? Na corrida é muito comum isso acontecer. Você volta de uma lesão, você recupera rápido esse nível de aptidão física, mas ainda falta a questão de força muscular, articular, e você acaba compensando muitas vezes, e você tem talvez a mesma lesão ou outra lesão. Né? Então você cria toda uma expectativa para você voltar, você chega num nível próximo do que você estava, né? Mesmo respeitando todas as etapas e tal, mas o atleta ele quer sempre mais, né? Mesmo o atleta que busca performance, mas o cara que treina corrida, se ele falar que ele não busca performance, ele está mentindo. Mesmo a pessoa que busca qualidade de vida, ela sempre quer correr um pouquinho melhor, ela quer correr sem ficar ofegante, ela quer correr um quilômetro a mais, ela quer correr um pouquinho mais rápido, né? Então, no fundo, todo mundo quer performar, quer melhorar do que estava anteriormente. E a partir do momento que ela não cumpre esse ponto que a gente determinou ali de objetivo, né? Ela volta a ter a lesão, ela se frustra, né? A partir do momento que ela começa a ser recorrente essa lesão, ela muda a modalidade. E uma coisa que é muito comum na corrida, o que acontece? A pessoa se machuca, ela vai no médico, né? E agora não vou criar um estereótipo, mas alguns médicos, tá? Falam assim, para a corrida, né? Corrida é muito lesiva, tem muito impacto, para. Então a pessoa, ela lesiona, ela trata, porque ela gosta muito de correr, aí beleza, ela volta, ela é recorrente essa lesão. Ela vai de volta no médico, o médico fala, para, procura o quê? Natação, não tem impacto.
vai pedalar, não tem impacto. E a pessoa acaba desistindo. Então, muitas vezes ela nem volta a falar com o treinador, né? Então, ocorre um ponto antes que ela acaba saindo da modalidade. Então, é muito comum. A pessoa, normalmente a pessoa ela começa, ela tem uma empolgação muito grande, ela tem a lesão, porque ela não teve orientação e ela larga, né? Então, esse é um ponto assim, bem crítico. Principalmente dessas lesões recorrentes, e vindo do meu ponto, né? Como que é essa questão de lidar com a ansiedade. Agora, questão pessoal, por exemplo, no momento não estou na minha melhor fase, estou voltando de lesão. O que acontece? Qual que é a cabeça do corredor? Né? Independente, eu sei qual que é o processo, eu sei que eu tenho que respeitar etapas, eu sei que eu não tenho que ter pressa. A partir do momento que você começa a se sentir melhor, o que você faz? Você aumenta o nível de intensidade e o volume, tá? Mesmo sem querer, esse nível de competição que você tem, que você se compara com anteriormente, tá ali. E você tem que cuidar muito com isso. Senão, o que acontece? Você tem que regredir 2, 3 semanas, um mês, porque você lesiona de volta. Então, eu tenho passado bastante por isso, assim. Então, eu tive uma lesão no joelho, mais grave no final do ano passado. Tratei e tudo mais. E jogando futsal, hein? Pra deixar bem claro, jogando futsal. Machuquei jogando futsal. Tive que parar. Voltei esse ano. O que aconteceu? Voltei ao nível, inflamou o tendão de Aquiles. O que aconteceu? Eu tive que voltar ao tratamento, né? Tratar tudo de volta. E você vai se frustrando, vai se frustrando. Se é uma outra pessoa que não gosta tanto ou não está tão por dentro da modalidade, eu trabalho com isso. Algo profissional, pessoal, e algo que eu gosto. Então eu não vou largar. Mas se a outra pessoa, ela larga, sabe? Então tem que cuidar muito com esse ponto ali de você estabelecer os objetivos e você entender onde que você está naquele momento. E cuidar. Acho que é muito a questão do respeito dele, sabe? Respeitar a si próprio. Acho que eu vejo que é uma questão que às vezes as pessoas têm com as outras pessoas e não têm com elas. No sentido delas excederem os limites dela, sabe? Acho que falta isso, assim, esse aspecto dela entender o respeito quanto a ela mesma. Será que adianta eu forçar agora? Será que eu tô ganhando tempo mesmo ou vou perder tempo se eu forçar um pouquinho aqui? Sabe? Acho que falta esse respeito com elas mesmas. De novo, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, Vasco? Porque é aquela questão, acho que pela 30ª vez a gente vai falar do objetivo. Porque, assim, tem a necessidade, olha o quanto a pessoa se coloca, né, numa situação onde ela está se prejudicando muitas vezes, e até falando desse processo de retorno, né, de lesão e que gera ansiedade, que gera estresse, gera muitas outras coisas que o próprio atleta tem que controlar. Porque, claro, e aí pensando até no teu próprio testemunho aí, né, que você falou que está voltando desse processo, tal, cara, se começar a olhar tudo aquilo que você já conquistou, aquilo que você falou, né, que pô, já estava num momento legal em determinada altura, e agora ter que recomeçar tudo isso, fazendo tratamento e tendo que fazer live com psicólogo, ou seja, muita coisa que você está fazendo aí para para recuperar essa, claro, autoconfiança, tudo aquilo que você já um dia conquistou, né? Eu vejo assim, vejo como, de novo, né, a questão do objetivo é super importante e o conhecer o corpo, né, cara? A gente vê que é fundamental. O cara poder, não, e nem digo só essa questão da recuperação de um processo de lesão, mas todo momento, o cara que chega para você pela primeira vez, você não conhece o corpo dele, está propenso a ter uma lesão fácil, né? Principalmente se ele tiver sobrepeso, principalmente se ele já tiver um problema no joelho, que às vezes ele vai descobrir na corrida, e aí vai falar que é culpa tua de, de ter lesionado. Ou seja, vários fatores, né, que entram aí para complementar tudo isso que a gente tem conversado. Para deixar o depoimento aqui do Corre JR, ele colocou lá que há 6 anos atrás era totalmente sedentário e a corrida de rua salvou ele. E acho que ele colocou, ele devo muito ao Fernando, teve um papel muito importante no processo. Então aí uma declaração aí, né? Opa, passei. Vamos ver se teve qualquer outro comentário. Que aqui a gente está dando moral para quem dá moral para a gente, né, Lance? Daí só o Exatamente. já João, muito obrigado. Paguei ele pra falar só isso. já a Camila cornetando, normal, né? Daí ela só comentou, passo Então muito aí, por isso, quando já. começa a melhorar, vou treinar, me empolgo, acabo machucando, difícil de policiar no meio do treino. De novo, essa questão que ela traz da lesão, né? Ô Vasco, tem alguma questão que ficou para você? Eu tô olhando meu relógio aqui, está chegando próximo, assim, de 1 hora.
Mas, claro, se você tiver alguma questão que você queira levantar aí a temática para a gente poder conversar mais um pouquinho, tá com você, como diz a brincadeira. William, vou perguntar agora, vou utilizar das suas especialidades aí. Vou começar com uma experiência que aconteceu comigo conversando com você, tá? Que eu acho que é bem legal trazer para o meio da corrida, assim. Que para mim mudou muito depois que eu tive essa conversa com você. Ele estava conversando de forma informal, né, na minha casa. Do nada, eu tinha uma competição para fazer no outro dia. Isso era um sábado, se eu não me engano. Eu ia competir o outro dia e a gente estava conversando sobre essa questão de como trazer esse aspecto da psicologia mesmo, essa questão mental para a corrida. E é muito fácil, né? E eu lembro aquele dia que você falou para mim, cara, quando um jogador de futebol, no caso, né, que era você trabalhar o futebol, ainda trabalha no caso, tem dois objetivos no mesmo jogo, normalmente não acontece nenhum, né? Então, ou ele entra para empatar e para ganhar, qualquer um dos dois tá bom, ele acaba perdendo, né? Ou ele não atinge o melhor que é ganhar. Né? E o que eu trago para a corrida de rua é o seguinte, né? Eu lembro que você falou para mim entre ganhar uma prova e bater o tempo, né? A chance de você tentar os dois e não conseguir nada é muito grande, sabe? Então você define um e vai com aquilo até o final. Eu lembro que eu levei isso, cara, todos os anos, isso foi em 2018, se eu não me engano. Depois disso, eu levo sempre esse aspecto. Eu tenho um objetivo na corrida que é muito claro, muito claro. E eu deixo aquilo para aquele dia da competição muito claro. Se acontecer, eu tenho que saber contornar com a situação, porque na corrida vai acontecer muita tomada de decisão, né? Se percebe que você não vai você não vai entrar no pódio, ou você não vai bater teu tempo, você não vai conseguir. O que você faz? Você vai desistir? Você vai fazer força até o final, né? Você vai se superar, só vai terminar. Então, acho que a minha questão é esse negócio, por exemplo, de você saber tomar decisão, né? Você se organizar para tomar decisão na competição e essa questão de você ter dois objetivos. É possível ter dois objetivos na mesma corrida, por exemplo? Assim? Essa é a minha questão. É legal trazer assim, né, Vasco? Porque, cara, é uma situação que eu trabalho muito, muito, muito com os atletas, principalmente quando a gente tem um trabalho que ele é individualizado. Que eu até faço no formato de brincadeira, onde quando eles estão sentados lá na minha frente, eu falo, cara, qual é o teu objetivo? E aí, às vezes, não, porque é isso, aquilo. Não, estamos errados, já começamos errado. Né? Assim, qual é o teu objetivo? Se tivesse um corredor de rua como você na minha frente, eu falo, cara, o objetivo é o percurso. Eu poder fazer aquele percurso, e como você comentou, às vezes até da maratona, né? Que às vezes acho que para quem corre é algo até meio místico, assim, né, cara? Pô, poder completar uma maratona, o cara que começou do zero e tal, pô, é o percurso. E o cara saber que ele vai trabalhar para aquilo e outra, sem criar nenhum tipo de ruído de qualquer outra parte, no sentido assim de, porque surgiu uma competição não sei aonde, porque tem tal corredor lá que vai estar junto com você que é famoso, porque... Pronto. Aí eu dividi tudo aquilo que eu estava orientado a fazer, o que eu tinha de objetivo, o que você falou ali, Vasque, da preparação pré-competição, que é algo que também a gente acaba trabalhando com o atleta, que foi o que você, acho que até abordou, né? Você falou um pouquinho de como você faz, de como que alguns atletas que você trabalha acaba fazendo, a questão do dia, da noite anterior, a preparação para a própria corrida. E claro, e o objetivo está dentro disso. Né? Quando a gente fala assim do você priorizar, então, cara, não, é aquele percurso, eu tenho que correr, e muitas vezes o objetivo é completar o percurso. Pode ter certeza, cara. Se a pessoa, claro, se ele estiver bem treinado, estiver bem orientado, fisicamente bem, mentalmente, se ele tem esse objetivo e ele quer fazer isso, ele vai completar. Só que ele colocou isso agora. Cara, eu vou fazer o percurso e tem uma questão de tempo que eu vou bater. Para onde vai o foco da minha... Onde é que vai a minha energia mental? Ela se divide. Quando ela se divide, ela deteriora. Né? Então, assim, a gente tem muito, muito bem isso, porque a gente até acabou aqui, né, de falar sobre esse processo de retorno de lesão, e o exemplo que eu dei, até que eu respondi a Lara ali, que eu falei, cara, qual é o mapa para esse negócio acontecer? Até a pessoa voltar muito bem, ou voltar até o nível que ela um dia competiu. Talvez quando a gente fala dessa questão do dividir o foco e o objetivo, a ideia é muito similar. Né? Qual é o mapa que você tem que fazer para concluir aquele percurso que você está tanto almejando? A pessoa já tem isso, então ela treina
num ambiente que ela sabe que vai acontecer. Ela treina muitas vezes até no clima, né? Sei que isso acontece muito na corrida. Então, por exemplo, você vai correr lá no Rio de Janeiro. Para treinar em Curitiba, cara, vai lá para, né, uma região um pouquinho só mais quente, porque vai chegar no Rio de Janeiro, ela vai ter uma condição completamente diferente. Né? Então, assim, já antecipar situações onde ela sabe que o objetivo dela de completar aquilo já está estabelecido. O que você falou, né? Pô, a pessoa treina na região plana, né? Sabe que pô, a corrida dela inteira vai ser dentro de uma região plana, ou não. Tem circuitos que têm subidas bem íngremes e tal. De novo, a gente está falando de um objetivo voltado a percurso. O outro que a gente falou que tem uma questão de distância, pô, eu preciso atingir certa distância, e isso eu vejo, Vasco, que para quem está iniciando, é uma motivação muito grande. Por exemplo, o exemplo que você mesmo deu lá no começo, né, Sim. do nosso papo, né? Cara, para a pessoa que não faz nada bater 1 quilômetro, é o objetivo. O objetivo dela não é, eu vou fazer aquele percurso inteiro. A pessoa tem 10 quilômetros de percurso, não, o meu objetivo é isso. Cara, calma, a gente tem 1 quilômetro para fazer. Né? E aí, quando a gente falou lá atrás também na conversa, quando a gente estabelece com o próprio indivíduo quais são as pequenas metas que ela vai fazer para, de repente, cumprir todo esse percurso de 10 quilômetros, olha que trabalho fantástico, né? Porque assim, você mostra para ela o quanto que ela já acabou se sacrificando, treinando, fazendo tanta coisa para poder atingir lá no final o percurso que ela tanto gostaria. Só que ela não tirou o foco da distância que ela quer, da situação que está acontecendo. Então, quando a gente está falando estritamente da parte mental, e outra, tem um recorde pessoal. Né? Cara, às vezes é o mesmo percurso, todo ano você corre aquela corrida lá da Unimed, tem uma questão de recorde pessoal. Agora, se eu quero bater meu recorde pessoal e ser primeiro lugar, o quanto que isso é viável? Daí tem uma análise de contexto. A pessoa pode olhar e falar, cara, é muito possível, por quê? Porque por causa do meu histórico recente, por causa das pessoas que eu conheço, que eu sei que vão estar lá competindo, o cara analisa todo o contexto da corrida que ele está inserido e ele sabe que é muito possível disso acontecer. Agora, quando a gente quer dividir, acho que é a ideia principal que a gente quer passar, né? Estabeleça qual é o objetivo que você quer. Isso a gente faz com todos os atletas. E aí, claro, aí do meu lado eu vou utilizar tudo que eu tenho de conhecimento, ferramenta, técnica, estímulo, livro, um pouco de livro aqui atrás, para poder trazer ideias e fazer a pessoa criar consciência daquilo e, claro, levar essa estratégia lá para o ambiente de treinamento dela e depois para a competição para que aquilo seja efetivado. E como a gente falou lá no começo, se a parte mental ela é muito responsável pelas pessoas não cumprirem os objetivos e as demandas dela, muitas vezes é por uma falta de orientação. Né? E aí, de repente, tem momentos como esse que a gente consegue parar tudo, sentar aqui, né, duas pessoas para conversar sobre isso, e muitas vezes tá instruindo e trazendo conhecimento para algumas pessoas que, cara, de repente, nunca tinham parado para pensar sobre isso, né? E até quero que a galera compartilhe aí com a gente se quando, né, que de repente um corredor de rua ou alguém, como você mesmo acabou de relatar, né, Vasco, que lá em 2018 você não tinha parado para pensar e ter noção de tudo que a gente já falou nessa 1 hora, que o quanto que o fator mental ele é decisivo para o cara não só ter performance, como melhorar a performance dele. Né? E você no meio já há tantos anos e conquistando tantas coisas e tendo tanta gente que está junto com você, né, cara, que te segue, que você acaba sendo uma inspiração para as pessoas e não só, tenho certeza, não só pelos teus resultados, pela forma como você trabalha, pela forma como você orienta e trazer esse foco para o objetivo pessoal dela, cara, é fantástico. Né? E, claro, convencer ela disso, porque senão acho que até a questão da tua pergunta veio muito disso, né, cara? Pô, a pessoa chega lá, mas ela tem 4 tipos de objetivos diferentes. E aí, de repente, você é o cara que vai ser o instrutor que vai falar para ela, né? Calma, dá uma segurada. Vamos pensar na primeira coisa que a gente vai atingir. Depois de atingir isso, a gente pensa no segundo degrau da escada, né? Porque o passo ele é muito grande, muitas vezes. E eu imagino que deva chegar na tua mão muitos casos de pessoas que querem coisas extraordinárias e que eu não duvido que elas podem atingir, inclusive. Só que quando a gente pensa em médio e longo prazo, é um trabalho de muita paciência, de muita resiliência, muita resistência mental, inclusive, não só a resistência física ali do corredor, mas muita resistência mental, porque os obstáculos que ele vai ter ao longo do caminho, e o obstáculo é o cansaço, o obstáculo é, às vezes, ali o cônjuge, a namorado, o namorado, que, pô, só quer correr, não quer ficar aqui comigo, acaba sendo, nesse caso específico, acaba sendo alguém que pode prejudicar nesse ponto, né? Mas, assim, N obstáculos que a pessoa pode passar para aquilo que você falou. Pô, de repente desistir, né? A lesão, né? Outro fator. Então, assim, cara, eu vejo que, não sei o quanto eu consegui ser
lúcido aí, né, em toda a resposta da tua questão. Mas eu vejo pensando na própria formação do nosso cérebro, da nossa mente. Estabelece o objetivo, pensa nessa escada, pensa nesse mapa que a pessoa vai traçar e devagarzinho ela vai fazendo essas conquistas. Nem que ela divida de tempos em tempos, né, coisas a curto prazo e eu vejo que mesmo sendo no amador, a pessoa que ela consegue estabelecer esses objetivos a curto prazo acaba sendo para ela alimento. Alimento para continuar, alimento para motivar. E claro, aí um professor como você e os colegas que vão estar perto dela vão ser os maiores estímulos aí para ela realmente perseverar e conquistar coisas grandes. Claro, grandes na realidade dela. Não necessariamente, né, correr a São Silvestre ou fazer um Iron, não nesse sentido, mas se para ela o importante é correr 1 quilômetro e ela tá satisfeita, está feliz, você cumpriu com o teu papel. Acho que essa questão que você trouxe de você visualizar, né? Que seria uma outra questão que eu tenho, assim, que foi também dessa conversa, que me ajudou bastante. Tanto essa questão de você ter um objetivo muito claro do que você quer e você não ficar disperso, que para mim aquilo despertou. É uma coisa simples, igual você falou lá no começo da live, coisas que são básicas, mas a gente não presta atenção, a gente só está prestando atenção quem é corredor em ritmo, se você treinou bem, se o teu tiro saiu em tal determinado pace que a gente fala, né? E você não presta atenção nesse. Bom, meu objetivo é exatamente esse. O que eu vou fazer para eu chegar nesse objetivo, né? Por exemplo, você falou do percurso ali. Meu objetivo é completar o percurso em tanto tempo, né? Você sabe qual é o percurso? Primeiro, você estudou o percurso, preparou para o percurso? Você sabe onde tem subida, onde tem descida, né? Aí, isso já é uma preparação, você já sabe o que você tem que fazer em cada momento da tua prova, né? Se você determinou aquilo. E outra coisa é visualizar você fazendo, que foi algo que você me falou também aquele dia, cara, que eu enxergo assim, para qualquer corredor amador ou profissional, se ele tivesse esse profissional de psicologia do lado dele, um psicólogo mesmo, para mostrar para ele o caminho, né? Para mostrar essa visualização dele conquistando o objetivo que ele quer lá na frente, fica muito mais fácil, né? Então eu lembro que você me falou assim: o que você quer de objetivo amanhã? Escreve isso no papel. Cara, e você falou isso para mim. Escreve quanto que você quer. Coloca no papel. Cara, o outro dia eu fui olhar, eu tinha colocado, ó, experiência. Você falou para mim, o que você quer? Você quer ganhar a prova? Você fez essa pergunta. Você quer ganhar a prova ou você quer bater teu tempo? Ou você quer bater teu recorde? Eu falei, não, eu quero bater meu recorde. Eu falei, é isso? Então, é isso. Tá? Escreve isso no papel. Você falou para mim. Eu escrevi no papel. No outro dia eu fui correr. Eu olhei depois no meu caderno. Eu fiz exatamente o que eu escrevi no meu caderno. E outra coisa, eu ganhei a prova. Só que foi consequência. Porque eu corri bem. E a consequência foi eu ganhar. Mas eu não prestei em nenhum momento que estava na prova. Eu só olhava para o meu relógio. Meu relógio, meu relógio, meu relógio. Então, eu visualizei eu fazendo aquilo. Eu escrevi aquilo num papel. E aquilo se tornou realidade um dia depois. E eu 5 anos depois, ela foi em 2018, 5 anos depois, eu fiz a mesma coisa na maratona. Então, esse caderno aqui, ele tem a anotação de quanto que eu vou fazer na maratona. E eu marco a passagem do quanto que eu vou fazer. No KM5, no 10. Cara, se eu falar para você assim, que, sei lá, de 8 passagens que eu escrevi ali, eu acertei 7. E assim, exatamente, eu não lembrava quanto que eu tinha que fazer. Eu cheguei em casa e estava escrito. E eu olhei meu tempo, eu fiz exatamente o tempo igualzinho que eu fiz na maratona. Então, a questão de você se organizar, você treinar e você visualizar você chegando naquele objetivo, naquela meta que você tanto almeja, e ter alguém para te mostrar esse caminho, que foi o caso que você, em 2 palavras, fez para mim, né? Em 2 palavras, você falou, cara, tem esse objetivo e escreva, né? Imagine você com tanto de estratégias que você tem e toda a questão teórica, o tanto que você não pode ajudar um corredor amador que é ansioso nesse sentido, sabe? Então, para todo mundo que está correndo, tem essa dificuldade. Pô, igual você falou lá no começo, eu treino muito bem, mas na corrida não rende. O que será que está faltando? Eu acho que, cara, o profissional de psicologia tem que estar nesse meio. E no meio do amador. Que tem muito cara que precisa disso, sabe?
Ele precisa disso. Não é só o atleta lá que ele tem a pressão em ganhar e tudo mais. O cara que corre amador, ele é muito viciado nisso. Então ele se frustra quando ele não consegue. E a partir do momento que ele entender que um psicólogo é tão importante para ele atingir, que seja só, é isso aqui que se fale para ele, ele vai atingir a meta. Então acho que é mais essa questão, não é nem tanto uma pergunta, é mostrar que essa visualização que se fez comigo, pô, mudou todo o meu caminho na corrida, sabe? E foi uma conversa informal, a gente tava Não, eu batendo vou papo. você até complementar, até porque o pessoal tem feito alguns comentários aí, né, Vasco? Porque assim, esse é um processo mental, e é mental, gente, puramente mental, que ele é, eu brinco com alguns atletas também que eu falo, cara, não é bruxaria, só que você se surpreende com o resultado final. Porque assim, quando a gente coloca, a gente deixa na parte física do nosso universo, cara, eu escrevi, tá aqui, ó. A gente faz isso muitas vezes com o atleta no início do ano. Né? E fala assim, não, vamos colocar aqui, vamos colocar no papel, e eu tenho um papel que ele é específico para a gente poder falar sobre metas e objetivos. Até a Lara comentou ali de treinos e tal, acho que vai muito de cada um, né? O objetivo que ele também quer no treino, que ele quer atingir lá, é que quando a gente fala da competição, a gente está falando de algo que tem um quesito emocional que é importante. Né? Claro, para treinos, para a pessoa desenvolver, eu acho que a autoanálise era mais assertiva nesse sentido. Por exemplo, eu quero no treinamento, eu quero fazer aquele percurso, sei quantas subidas e descidas tem, ou eu não, eu quero bater o meu tempo que é X e eu quero chegar em Y. Então, esse tipo de situações no treino, eu acho que ela é interessante. Para a competição, é isso que a gente comentou, né? Porque quando a pessoa anota, parece que existe algo mental que direciona ela para fazer aquilo. E é muito louco porque, assim, eu acho, cara, desde 2000 e... Putz, cara, eu vou chutar bem alto, assim. Desde 2015, 16, eu ficava meio assim com essa questão também do escrever. E aí, a partir de lá, tem uma pasta aqui em casa que está todas as anotações até hoje. Todo início de ano, aquele intervalo entre Natal e Ano Novo, né? Cara, sento, eu pego aquele meu papelzinho, que é o mesmo de todos os anos, e eu anoto no mínimo, 3 objetivos do ano. Pode ser objetivo profissional, objetivo financeiro, objetivo de adquirir alguma coisa, objetivo de fazer um curso que, de repente, eu não tenho condição, às vezes até financeira de fazer, mas eu falo, cara, esse ano eu tenho que fazer. Cara, eu vou falar pra você, hein? Acho que está dando já 7, 8 anos. 3 objetivos por ano. Nunca um falhou. Nunca um falhou. Então, assim, e parece bruxaria, cara, e coisa assim que às vezes eu anoto e falo, cara, eu vou colocar isso aqui. Esse ano eu vou anotar esse negócio aqui, ó. Entre o Natal e o Ano Novo, eu olho para 2023 e falo, cara, 2023 vai acontecer isso aqui. E olha que legal, porque a gente está sentenciando, cara, isso é muito louco. A gente sentencia situações pra gente. E, de novo, né, claro, que a gente está falando de esporte, mas eu sei que tem muita gente que às vezes está ouvindo a gente aqui, que é treinador, que é pai e mãe de atleta, às vezes até pessoas, desculpa o termo, tá, gente, mas aleatória no sentido assim que não tem nenhum envolvimento com esporte, né? E que às vezes isso a gente está trazendo para nossa vida. Então, assim, eu não estou falando que é uma coisa só voltada à parte esportiva. Cara, eu acabei de falar, né? Que a gente usa isso para nossa parte financeira. Eu, quando tinha moto, inclusive, eu anotei, cara, eu usava moto para tudo. Eu coloquei lá, você via, né? Ia para os treinos com a minha CG lá, e eu anotei lá, entre uma das metas, falei, esse ano eu vou vender a minha moto. Batata, cara. E claro, quando a gente fala de meta também, a gente fala que a meta tem prazo de validade. Você tem que estar muito certo que esse objetivo eu, até aquela data eu quero atingir e eu vou fazer toda a minha energia mental ser voltada para isso ser atingido até aquela data. Quando você coloca de competição, por exemplo, está muito claro. Tá muito claro. Fala, cara, é naquela competição desse final de semana que eu quero atingir esse objetivo. E aí, claro, toda a nossa disposição e nossa energia mental, enquanto a pessoa não cumprir aquele objetivo, a nossa cabeça não para. E aí o que é mais interessante, né, Wesley? Todos os hábitos que a gente tem, todo o ambiente que a gente tem, parece que ele vai se moldando para que você atinja aquele objetivo. Esse é o mais louco possível. E assim, gente, um processo quase inconsciente, porque assim, ele é consciente porque você colocou no papel, você anotou, e como eu faço? Eu anoto, cara, vai para minha pastinha ali, volta e meia, eu estou olhando ela. Ou seja, qual é o objetivo desse ano? Pô, cara, meu objetivo é X. Eu tenho que ir atrás dele. E aí, de novo, se a minha cabeça tá meio, né, pô, o que que tá acontecendo? E se acontecer isso, né? Esse e se, ele é filha da mãe com todo mundo. Né? E se não der certo? E se eu sair de lá? E se isso não acontecer? E se esse atleta não chegar no seu objetivo? E se meu objetivo financeiro não for alcançado? Esse e se acaba pregando muito pra gente.
Mas, de novo, daí entra a estratégia que você falou da antecipação. Se eu sair de lá, eu sei o que fazer. E se der errado aquilo que eu estava programando, eu sei que eu vou tentar estar programando para a próxima prova. E aí eu não brigo comigo mesmo, porque é isso que a gente falou aqui a live inteira, né? O quanto que muitas vezes o corredor de rua e as pessoas acabam trazendo uma certa expectativa e brigando consigo mesmo para chegar no final do processo. Se ele deu errado, a pessoa tem uma autopunição que ela é gigantesca. E aí começa todos os autos, né? Autocrítica, autossabotamento e um monte de coisas que a pessoa vem trazendo. Então, eu acho assim que é uma estratégia, gente, para todo mundo, né? Para todo mundo, em todos os sentidos. Ainda a gente está no começo do ano, façam isso. Vai que ano que vem aqui eu e o Vasco a gente faz uma nova live. Aí vocês apresentam aí algumas metas que foram cumpridas e assim cumpre. Só que, claro, aí tem um fator de crença, né, Vasco, que é importante, que é acreditar. Porque assim, cara, eu vou falar aqui para você que é meu objetivo desse ano é correr uma maratona de 42 quilômetros ou correr a São Silvestre. Cara, é um objetivo, sei lá, ele tem 3%, 2,5% de chance de ser realizado se eu começar hoje. 2,5% de chance. Então, assim, cara, não é viável. Mas quando eu coloquei lá, cara, eu tenho uma situação que ela é de um objeto, que eu dei o exemplo para vocês aqui, né? Pô, eu tenho esse objetivo de passar, pois a minha moto para frente, eu vou passar. E parece que o ambiente, o universo, ele meio que, né, se organiza e, cara, acontece. Né? Então é um processo muito louco que é mental que acontece com a gente. E, assim, experienciem isso. Né? Eu tive essa semana, Vasco, só a nível de testemunho também, um garoto muito jovem, né, que é atleta de uma das modalidades que eu atendo na clínica, e a gente fez isso, só que a gente fez da metade para o fim no ano passado, lá por setembro, agosto. E ele é muito jovem, tipo assim, ele não é quase um adolescente, mas é muito jovem. E eu comentei com ele, a gente fez lá uma técnica que a gente tem para a pessoa chegar até o objetivo dela. E ele voltou, claro, né, na clínica esse ano para a gente retomar o acompanhamento, tudo acontecendo e tal. E aí eu falei para ele, cara, me diga uma coisa. Você lembra que o ano passado a gente fez aqui o teu objetivo? Ele falou, lembro, professor. Chama, professor. Lembro, professor. Eu falei, você lembra quando a gente fez o objetivo? Ele falou, não. Quando a gente fez, não. Eu sei qual é o objetivo, mas não lembro quando. E o quando dele, se eu não me engano, a gente tinha feito a técnica, tipo assim, no início de setembro. Cara, o menino cravou que em março de 2023 ele ia chegar no objetivo dele. Acho que ele só não chorou porque ele não tinha lágrima pronta. Porque, cara, incrível, velho. E eu mostrei pra ele, só cruzei o braço e fiquei olhando assim pra ele. Falei, e aí, cara? Cumpriu, cara. Cumpriu, velho. Chegou onde queria. E assim, meio ano antes. E outra, não é fácil o que ele quis cumprir, porque, diga-se de passagem, quem trabalha com alto rendimento no esporte, cara, não é fácil. O cara atingir certas situações, como ele atingiu na modalidade dele, mas a gente fica assim como, para a gente acaba se tornando algo tão natural, né, Vasco? Claro, esse teu testemunho e de outros atletas que a gente vê semanalmente que acabam trazendo isso, mas é tão legal assim de você perceber que você consegue, através de uma técnica específica, através de um direcionamento, fazer com que o atleta, o indivíduo, e aqui de novo, né, pode ser, não precisa ser atleta ou alguém relacionado ao esporte, a pessoa cumpre por quê? Porque ela está colocando na cabeça dela uma situação e parece que tudo se molda para que aquilo possa acontecer. Experienciem isso, gente. Tá? Me mandem depois no direct, tira uma foto das suas metas, manda lá para mim, vai ficar guardado lá. E aí, ao longo do tempo, a gente vai conversando, porque é uma técnica sensacional e sim, dá certo. Claro, não precisava mentir aqui nem em situações de clínica, nem a minha pessoal, que eu dei até alguns exemplos, de situações que sim acontece, né, e é uma técnica tão fácil, tão prática de se fazer. Só que, claro, daí muitas vezes precisa de um estímulo como esse, né? Mas como que a gente está fazendo assim para passar para a galera assim, ter esse conhecimento, ter essa técnica e fazer o negócio acontecer. Né? Só para terminar, Will, dessa questão de você influenciar. Cara, vários alunos meus, muitas vezes estão dispersos ali no que eles têm que fazer, mesmo sabendo com o objetivo e tudo mais. Cara, não foi uma nem duas. Sem brincadeira, foi mais de 20 vezes que eu coloquei a meta pro cara antes. Não, você vai fazer para tanto. Aí o cara me mandava o tempo e inconscientemente o cara lá ia fazer exatamente o tempo. Eu falei, eu sei. Tipo, colocava, vai fazer os 10 quilômetros para 35:30. Se o Jefferson estiver aí na live, ele vai ver. Cara, ele foi lá e fez exatamente o mesmo tempo.
exatamente o que eu escrevi para ele no WhatsApp. Não, pode sair para fazer isso. Ele foi lá e ele fez. O Bruno, vários casos. Pode sair para isso que você vai fazer isso, sabe? E eu determinava normalmente o que a pessoa ia fazer. E ela acreditava tanto naquilo, né? Mesmo ela sabendo que ela era capaz e tal, ela não tinha determinado. A partir do momento que eu coloquei, ó, você vai fazer isso. Coloca aí, tá feito. Você treinou para isso, você vai fazer isso. Cara, inconscientemente a pessoa terminava e olhava e tava exatamente o mesmo tempo no relógio. Ele falou, Fernando, joga fora esse teu caderno aí, sei lá, Bruxaria. queima. Ou me dá o número da Mega Sena. Sempre assim, me dá o número da Mega Sena. É sempre assim. Ó, o Jefferson tá aí, ó. É sempre assim, me dá o número da Mega Sena. Mas a pessoa tem que acreditar, cara. A partir do momento que ela entende e acredita que ela leva esse foco pro objetivo dela, ela faz. Só para finalizar. Perfeito. Esse é o ponto, acho que é interessante. E até um comentário colocar ali que o Miguel é um dos meus clientes também da clínica, que é atleta de futsal, muito jovem também. Mas assim, cara, independente. Independente da idade, é isso que você falou. A técnica certa é a pessoa, claro, se convencer de que aquilo faz bem para ela, que ela tem os atributos para que a coisa aconteça. Que é igual eu falei para você, eu vou correr a São Silvestre no final do ano? Não vou. Né? Hoje eu não tenho esse atributo. Mas, assim, a pessoa entender a realidade dela, estabelecer aquilo para ela. Então, assim, e eu tenho comentado aqui, Vasco, inclusive em outras lives, em alguns videozinhos que a gente faz, que hoje eu tenho atletas de 8 a 54 anos, atletas na clínica. Para todos é a mesma ideia. Só que, claro, de novo, entra uma questão de confiança, entra uma questão de o que a pessoa faz, inclusive fora, né, da conversa, que é isso aí, né? Você passa para ele, mas o que ele faz depois? Se ele não confiar em você, não vai atingir. Agora, se ele confia, se ele vai de atrás, cara, coisa acontece e é sensacional. Passem por essa experiência, né? A galera que está assistindo aí, tem uma turma aí de graduação assistindo a gente aí, quase a live inteira, né? Mas, Vasque, passou bastante do tempo, cara, do teu tempo precioso aí, inclusive de descanso, né? Sei que você é um atleta voltando de lesão, que precisa trabalhar. Mas assim, cara, quero te agradecer demais. Acho que foi show. Quero até, se a galera puder colocar um feedback aí de o que achou disso. Acho que deveria ter mais vezes, né? Eu tenho tentado fazer lives semanais, né? No sentido assim de poder estimular de modalidades diferentes, profissionais diferentes, ideias diferentes, justamente para a gente fomentar bem essa questão da preparação mental, as pessoas entenderem que não é só para o cara que tem lesão, o cara que está com problema, cara, é para todo mundo, desde o alto nível até o cara que está iniciando, até para o Jean. Então, assim, para todos, né, cara? É para todos e a ideia justamente é fomentar isso, né? Você foi um cara que ajudou hoje demais a gente poder conversar sobre isso. Então, quero profundamente que te agradecer publicamente, toda essa galera que ficou com a gente aí desde o momento que a gente iniciou. E, cara, obrigado. Com certeza a parceria continua, né? Não só uma parceria que a gente tem de vida aí, mas inclusive profissional com todos os projetos, parcerias que a gente tem para dar continuidade e trazer conhecimento para essa galera que eu acho que é para isso que a gente está nesse mundo também. Então, professor Fernando, muito obrigado pela tua participação aí. Se despeça dessa turma aí que teve que te aguentar aí durante uma hora e quase uma hora e meia. Queria agradecer a todo mundo, falar por ele que eu sou enrolado mesmo, por isso que demorou tanto. Acho que é uma área, principalmente na corrida de rua, cara, que tem total chances de crescer muito, 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 muito mesmo, porque a gente precisa disso, né? Então, eu vejo ainda que alguns treinadores têm resistência nessa questão de trazer um psicólogo, de ajudar e tudo mais, mas é necessário, é necessário. Você vai trabalhar, igual você falou, desde da pessoa que está iniciando até o alto nível, né? Do cara que tem 15 anos, que está começando na atividade, e o cara que tem 65 e quer começar a fazer uma corrida. Então, é uma área que a gente precisa trazer informações, precisa mostrar essa importância. E eu queria agradecer o William aí também. E querendo ou não, meus alunos veem também, quem corre vê. E vê a importância, vê o tanto que isso faz a diferença. Para mim, fez a diferença em uma conversa. Imagine você ter o contato realmente com o psicólogo, você ter esse acompanhamento, você ter essa autoanálise. Então, é algo que as pessoas que vivem de corrida, ou as pessoas que gostam minimamente de corrida, devem ser apresentadas. E acho que com um profissional que nem você fica fácil. Beleza? Então, eu queria agradecer imensamente o convite. E é isso. Logo estou indo dormir já, 10 horas, né?
E, só claro, tem... estou vendo que a galera até está colocando algumas questões, né, Vasco? Acho que até posso colocar você aí publicamente. Quem tiver situações, né, gente, queira perguntar para mim depois, queira perguntar para o Vasco situações relacionadas aí à equipe dele, né, que ele treina lá e tal, mande direct para ele, pessoas que vocês conhecem que de repente querem ter um grupinho bom, né? O Vasco tem um grupo bem legal lá de corrida de rua. Então, assim, entre em contato direto lá no direct dele, podem mandar mensagens para mim aqui, que tendo um tempinho a gente vai respondendo todo mundo. Mas, de novo, agradecer, primeiro, claro, ao professor e depois toda essa turma aí que ficou com a gente. Valeu, galera. Bom descanso aí para todos. A gente se vê aí na semana que vem numa live diferente. Valeu, um abração. Valeu. Valeu, eu.